Há 100 anos, o mapa do mundo foi redesenhado. Um dos maiores conflitos conhecidos pela humanidade, a Primeira Guerra Mundial, chegava ao fim em novembro de 1918. As mudanças que se seguiram foram talvez sentidas com mais força no Oriente Médio do que em qualquer outra região do mundo, principalmente devido ao colapso do Império Otomano. Esta é a história da Primeira Guerra Mundial e do impacto dela até os dias atuais, da perspectiva da Turquia e do mundo árabe. A Primeira Guerra gerou a queda de 4 grandes potências, os impérios alemão, russo, austro-húngaro e otomano. Todos eles tiveram seus territórios divididos pelos vencedores. Os países vitoriosos prometeram aos turcos um estado próprio, mas Grécia e França reivindicaram parte do país. E Istambul, a maior cidade, ficou sob o controle dos Estados Unidos. Os turcos ficaram revoltados. O jovem militar Mustafa Kemal se uniu ao que sobrara do exército otomano e lutou com sucesso contra as forças gregas e italianas. O herói de guerra se autodenominou Atatürk, o pai dos turcos. Ele fundou um Estado-nação moderno, impondo um regime disciplinado e autoritário. Atatürk manteve separação estrita entre o Estado secular e o islamismo, a religião dominante no país. A Turquia continua sendo até hoje uma nação independente, a ponte entre o Oriente e o Ocidente. Mas os povos árabes não conseguiram assegurar a independência. Livres da subjugação dos otomanos, acabaram sob o domínio britânico e francês. Quando ficou claro que o Império Otomano não conseguiria sobreviver à guerra, surgiram negociações secretas entre britânicos e franceses. Eles decidiram dividir o Oriente Médio. Os britânicos reivindicaram a cidade de Mossul e o petróleo local. Também queriam Jerusalém como base para controlar um novo Estado palestino. A França deu ao Reino Unido a liberdade de se apossar de territórios, em troca de exigir enormes reparações de guerra da Alemanha. Tanto os franceses quanto os britânicos inicialmente se propuseram a transformar os territórios árabes em democracias independentes. Isso nunca aconteceu. Em vez disso, a região foi explorada. O legado da Primeira Guerra ainda é um fardo no Oriente Médio, fronteiras arbitrárias, falta de estruturas democráticas, desconfiança em relação ao Ocidente. Como disse um historiador americano, o fim da Primeira Guerra no Oriente Médio foi uma paz para acabar com toda a paz.